Olá, meus alunos do sétimo ano, boa noite. Aqui é o professor Rodrigo Tavares, de Geografia. E hoje, pessoal, eu estou gravando um vídeo curto, né, dentro da proposta aí das aulas online, né. Inicialmente, foi o que eu expliquei para vocês no áudio, né? Vocês devem continuar, quem tiver o acesso, devem continuar acessando a plataforma Mais, que foi uma determinação da prefeitura, né? E a partir dessa segunda-feira passada, nós também estaremos aqui de forma mais presente com vocês, até porque tem muita gente que não conseguiu ter acesso à plataforma Mais, na tentativa de trazer, né, novos conteúdos, dando continuidade à matéria, para que vocês não fiquem defasados com relação a conteúdo com os professores, né? Então tem muita gente preocupada nesse momento, muita gente está se preocupando como vai ser daqui por diante. Então inicialmente eu digo para vocês que as aulas por enquanto continuarão por aqui, pelo Zap, né? Nós não temos uma previsão, uma perspectiva de retorno, mas a gente vai tentar nesse momento concentrar o nosso ensino através das atividades remotas de forma mais organizada. Por isso, então, pessoal, essa organização veio para a gente poder organizar o WhatsApp como ferramenta. Infelizmente, né, é a única ferramenta segura que nós temos nesse momento. Mas, como eu falei no áudio, eu entendo que nós temos dificuldade, né? Porque tem gente que tem uma internet limitada, não tem telefone, outros têm mais facilidade, alguns têm dificuldade, mas a gente vai analisar caso a caso, tá bom, pessoal? O que importa é que vocês continuem, né, praticando aí a quarentena de forma inteligente e não saiam de casa, que façam as atividades de acordo com as orientações que a gente ficou passando para vocês. Para o sétimo ano, pessoal, vamos lá. Vamos relembrar, na verdade, o que nós começamos a falar a respeito do Brasil. Então aqui, né, estou movendo o cursor para vocês verem, nós temos o mapa do Brasil, que é muito comum para muita gente, né? Só que o Brasil é um país que se destaca no globo, né? Eu falei para vocês isso, que o Brasil é um país que se destaca no globo pelo seu tamanho. Então, o Brasil ele é o que, pessoal? O que eu falei na aula com vocês presencial, que o Brasil é um país de proporção continental, pessoal. O Brasil é um país que tem grandes proporções territoriais. Então, se você olhar aqui o mapa, você vai ver a proporção do Brasil até mesmo em relação aos países vizinhos. Quem são os países vizinhos? Olha aqui a Argentina, olha aqui o Paraguai, o meu cursor, olha a Bolívia, que está em cinza, né? O Peru aqui, lá em cima no cantinho, Colômbia, nós temos a Venezuela, a Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Então nós temos aqui uma comparação do Brasil sozinho em relação a vários países vizinhos. E nem todos eles juntos, se fôssemos juntar esses países que aparecem no mapa, eles teriam o tamanho do Brasil. O Brasil sozinho representa quase 50% do território da América do Sul. É interessante mostrar e falar isso, né? Então, o Brasil possui uma característica dominante, que é um grande território. Eu falei na aula com vocês que o Brasil atualmente é o quinto maior território do mundo, né? O Brasil ele possui o quinto maior país do mundo em extensão territorial, ok? Só para relembrar isso. Nós falamos também a respeito do nome oficial do Brasil, que é o quê? República Federativa do Brasil. Nós temos vários tipos de governo, de formas de governo. Vários países praticam, né? E tem outras formas de governo. Só que o Brasil é o quê? Uma república, né? Uma república democrática. Então, uma república democrática que é composta em unidades da federação, falei sobre isso também, sobre as federações do Brasil, que corresponde aos estados, que o Brasil tem essa característica dessa forma de governo. Então o Brasil se organiza como? O Brasil se organiza em 26 estados, né? Que são chamadas de unidades da federação.
tá? Então essas unidades da federação compõem o quê? Compõem os 26 estados mais o Distrito Federal, que é Brasília. Então nós temos no total 27 unidades da federação, sendo 26 estados e o Distrito Federal, que é onde fica a capital do nosso governo. Tá certo, pessoal? Então só para vocês relembrarem isso. Outra coisa que eu falei na aula foi a respeito do Estado-nação. Qual é a diferença entre o Estado-nação e o Estado, né? Nós temos uma diferenciação muito grande. Por quê? Porque quando eu falo de Estado-nação, eu falo do país. Então, o Estado-nação é quem? É o Brasil, certo? E quando eu falo Estado de forma aleatória, eu posso ligar esse Estado de forma aleatória ao Estado brasileiro, né? Tem alguns geógrafos, até falei com vocês sobre isso, que alguns geógrafos diferenciam o Estado escrito com letra maiúscula, que é correspondente ao Estado-nação, que logo é o Brasil, e também temos o Estado, teoricamente, com letra minúscula, né? Não são todos os casos, não são todos os geógrafos que aceitam isso, mas também é possível relacionar o Estado com letra minúscula ao Estado brasileiro quando a gente estiver falando sobre geografia, certo? Porque existem outros estados, né? O estado da matéria, enfim, mas não é o estado da ciência que eu estou questionando aqui. O que eu estou questionando é a forma de grafia que a gente às vezes pode usar para facilitar essa diferenciação que existe entre Estado-nação e o Estado, né? O Estado do Brasil. Então, quais são, pessoal, os estados brasileiros? É tudo isso aqui pintadinho no mapa. Nós temos aqui o Acre. Vou apresentar a vocês, né? O Acre, o Amazonas, Roraima, Amapá, o Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, ok? Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, a Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, nosso estado querido, né? São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Esses são os estados brasileiros. E ainda nós temos aqui, ó, Brasília, que é a nossa capital, que é mais uma unidade da federação. Então, só para lembrar mais uma vez, 26 estados do Brasil, é a quantidade de estados que compõem o nosso país. E 27 unidades da federação, tá? Aí, pessoal, eu vou fazer uma coisa aqui com vocês. Vou tentar aumentar esse mapa. Então, aumentando aí o mapa, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Aumentar o mapa. Ó, aumentando, ó. Opa! Aumentando o mapa, pessoal, o que é possível a gente verificar? Que existem também, pessoal, unidades menores na federação, que são os entes municipais, são as cidades, né? Então, esses pontinhos em preto que a gente vai enxergar aqui no mapa são pequenas cidades, né? Ou cidades maiores, dependendo do tamanho dela. Algumas cidades aparecem porque são as principais cidades dentro daquele estado. Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos a capital do Amazonas, que é Manaus, que está representado com uma bolinha branca com um ponto preto dentro, e as cidades periféricas, né? Ó, Manicoré, Parintins, Itacoatiara, que é, no caso, no estado do Amazonas. Aqui, ó, no Acre, nós temos a capital, que é Rio Branco. Lembrando que nesse mapa aqui as capitais são representadas como uma bolinha branca com uma pintinha preta dentro, né? Mas temos outras cidades, como Cruzeiro do Sul, Assis Brasil, que são cidades... principais cidades dentro do estado aí do Amazonas, né? Então aqui, pessoal, descendo, vamos até o Rio de Janeiro para a gente poder verificar. Olha aqui o estado do Rio de Janeiro, olha aqui a seta acompanhando. O Rio de Janeiro tem aqui, ó, a capital, que é o próprio nome do estado, que é Rio de Janeiro, que fica a cidade do Rio de Janeiro, e nós temos algumas cidades importantes, cidades principais dentro do município, do estado do Rio de Janeiro, que é no caso aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar. Vou tentar aumentar mais um pouquinho. Vamos ver. Vamos lá. Aqui, ó, pessoal. Duque de Caxias, né? Que é uma cidade importante. Macaé, Campo dos Goitacazes.
né? Se eu tivesse um mapa com proporções de escala bem maiores, né, com mais detalhes, aí eu teria aqui outras cidades e até Nova Iguaçu apareceria nesse mapa. Só que Nova Iguaçu não aparece porque o mapa ele é muito pequeno em relação à sua escala, né? Então algumas grandes cidades é que aparecem dentro desse mapa, tá certo, pessoal? Então nós temos que destacar também outra coisa, pessoal, dentro do território brasileiro, tá? Que eu não posso esquecer e que eu vou relembrar com vocês nas próximas aulas, tá? Quando a gente for falar de quê, pessoal? Do litoral brasileiro, olha, litoral brasileiro, que é onde ficam as praias brasileiras, vai lá do Oiapoque, lá no norte, no Amapá, até lá embaixo no Rio Grande do Sul, né? Então nós temos aí uma grande extensão do território brasileiro, ó, vai até o Chuí, que é um extremo do Brasil. Então o litoral brasileiro ele é muito grande, muito diverso, tá certo? E é representado, pessoal, por essa linha azul no mapa que vai dentro do Oceano Atlântico, ó. Olha a área de litoral do Brasil, como é extensa. Vai descendo e vai descendo até chegar lá no sul do Brasil. Tá certo, pessoal? Então, qual é a orientação que eu deixo para vocês agora? Eu vou fazer uma atividade, vou passar uma atividade para vocês, né, com algumas perguntas, pouquíssimas perguntas, porque a intenção não é colocar bastante exercício para vocês, não é encher vocês de exercício. A intenção é fazer com que vocês entendam o conteúdo, tá certo? E eu vou fazer perguntas relacionadas a esse mapinha aí que eu coloquei para vocês, tá certo? Então, quem tiver acesso, acesse as atividades consultando esse mapa do vídeo, tá ok, pessoal? Então, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham assim uma semana iluminada. E aí na aula de quinta-feira nós iremos corrigir as atividades de hoje. Tá certo, pessoal? Grande beijo para vocês, fiquem bem, fiquem na paz e se cuidem.